Samuel Dantas, Ana Paula Mendes, Antônio Carlos, P. Silva, Clara Souza, Camila Marques, MR Amigos para Sempre, Cláudia Motola e Blade Kindred. E se você também quer estar recebendo um salve do canal INS Oculto, escreva a palavra sobrenatural nos comentários deste relato. E sem mais delongas, bora para o relato. Boa noite a todos. Tudo que estará sendo contado a vocês aconteceu com um dos meus tios. Para ser mais exato, o mais novo de 3 irmãos. Na época era quaresma. Tio Sebastião trabalhava em uma fundição de peças automotivas. Seu trabalho era alguns quarteirões de nossa casa. E quase todos os dias ele retornava para casa durante o meio-dia para almoçar. O exato momento em que os primeiros erros foram cometidos. Aquele era para ser um dia comum como qualquer outro. Se não fosse pelo fato dele chegar bastante agitado, ele se encontrava atrasado e teria poucos minutos para almoçar. Durante o momento em que ele fazia o seu prato, ele acabou notando que sua mãe havia fritado o ovo e que não tinha a mistura que ele esperava. Foi então que por muito pouco ele acabou brigando com minha avó e seguido disso acabou se recusando a comer. Então, quando chegou a hora dele retornar para o trabalho, minha avó acabou se despedindo dele da forma que sempre tinha por costume de fazer. Vai com Deus, meu filho, que ele te acompanhe por estes caminhos e que no final do dia abençoe a sua volta para casa. Sem saber, ele invocou um ser demoníaco. E a resposta de meu tio foi a seguinte: vou com Deus, com o capeta, com quem quiser ir me acompanhando. Nesse dia, minha pobre avó chorou muito. Também era fácil encontrá-la com um olhar fixo pelos cantos da casa. Então, durante a tarde, tão logo meu tio chegou do trabalho, tomou um banho e decidiu que iria jantar na casa de sua namorada. Conforme as horas foram se passando, minha avó já vinha demonstrando a sua preocupação. Meu tio não era acostumado a chegar tarde em casa, mas durante aquela noite, somente por volta da meia-noite ele retornou. A casa que a gente morava, digo a gente porque eu ainda era uma criança, tinha lá meus 10 anos. E morava com a minha mãe em uma pequena casa construída nos fundos. Lembro-me de ser um terreno enorme. Entre a nossa casa e o muro que separava nosso terreno do terreno do vizinho, embora boa parte deste corredor fosse calçado, meu avô deixou uma boa parte da terra para estar plantando. Naquele pequeno pedaço de terra, meu avô cultivava alguns pés de café. As horas vinham se passando lentamente, e somente quando o horário se aproximava da meia-noite, meu tio deu as caras. O início de todo o terror. Logo no início, tão logo ele passava pelo corredor, ele acabou notando que nosso cachorro se encontrava bastante eufórico. O pobre animal passou a ir de encontro ao meu tio. Ele corria desesperadamente aos fundos do terreno, emitindo latidos que eram acompanhados por uivos. Todos nós acordamos com o desespero do cachorro, e meu tio continuou caminhando aos fundos da casa, pois ele entrava pela porta da cozinha. Então, quando ele chegou ao pátio que se formava aos fundos do quintal, entre os pés de café ele acabou notando que existia algo o esperando. Algo estava embrenhado em meio àquela pequena plantação. Parecia a silhueta de um homem, muito forte. Era uma sombra negra muito grande. Ao mesmo tempo parecia um homem, peludo, com os olhos vermelhos. Conforme a luz da lua iluminava os movimentos daquilo que estava observando, ele notou que tal ser possuía grandes dentes
e em suas mãos portavam grandes unhas, que em suas palavras ele acabou descrevendo como afiadas. Segundo o tio Sebastião nos relatou, aquilo que estava esperando o melhor momento para atacá-lo era um lobisomem. Ele jura até os dias atuais que aquilo parecia estar à sua espera. Tão logo o medo tomou conta de todo o seu ser, ele perdeu as forças das pernas e ficou sem nenhuma reação. A única coisa que ele conseguiu fazer foi juntar suas forças para pedir socorro. Tão logo a minha família correu para socorrê-lo, eu não vi o que era, mas todos viram o momento em que a criatura pulou o muro e sumiu em meio à mata que se formava aos fundos de nossa casa. Todos correram na direção em que meu tio se encontrava para ajudá-lo. Ele se encontrava em estado de choque. Chorava muito e pedia perdão para minha avó por tê-la tratado tão mal e ter-lhe falado palavras tão duras durante o almoço. Meu tio acredita que no momento que falou que o diabo também tinha permissão para acompanhá-lo, ele acabou invocando algo maligno. E por este motivo, este é um assunto que nunca mais foi comentado em meio à minha família, devido ao seu arrependimento e o medo que ele ainda sente. Uma coisa para ele ficou bastante clara: devemos tomar muito cuidado com as coisas que pedimos ou desejamos. Por mais que elas pareçam palavras lançadas ao vento, elas podem ser atendidas. E isso pode acontecer nos momentos mais oportunos. Cordiais uivos a todos. Boa noite. Boa noite a todos. Me chamo Ramiro José, mas sou bastante conhecido na região que moro, somente por Zé. Para que vocês venham a estar entendendo todo este acontecimento, voltaremos alguns anos atrás, época em que eu me encontrava com 28 anos. Eu e minha família morávamos em um sítio que ficava localizado na cidade de Tupã, estado de São Paulo. Durante aqueles dias, entre boa parte dos vilarejos, existia um grande alvoroço, pois era a época de carnaval. Eu e meus irmãos tínhamos sido convidados para um baile que iria acontecer na cidade. Tão logo chegou a noite tão esperada, nosso pai nos chamou para nos aconselhar e também ter um dedinho de prosa com a gente. Então ele nos advertiu para não voltarmos muito tarde, pois segundo ele, seria noite de lua cheia. E era perigoso ficar perambulando tarde da noite pelas estradas da região. Seguindo seu pedido, eu e meus irmãos concordamos que até as 2 da madrugada retornaríamos para casa. Como meu velho pai sempre falou e também nos ensinou, o tratado não sai caro. Eu sabia que às 2 da manhã o entregador de frango chegaria em nossas terras. E eu tinha me comprometido a ajudar no descarregamento e no carregamento dos frangos, que iriam para a granja de nossa família. Meu pai somente concordou com a sua cabeça. Então, no exato momento em que eu e meus irmãos saímos de nossa casa, o filho mais velho do nosso vizinho correu em nossa direção e nos perguntou se poderia estar nos acompanhando até a festa. Eu e meus irmãos concordamos e falamos que sim. Então ele rapidamente retornou para sua casa para se arrumar. Aquele fim de tarde já vinha se pondo no horizonte. As horas se aproximavam das 6h30. E não demoraria para que aquela tarde logo desse lugar à noite. Então esperamos por 10 minutos. E nada dele aparecer. Acabei falando para meus irmãos irem na frente, que eu iria esperar mais um pouco, depois nos encontraríamos no baile. As horas foram se passando e nada do rapaz aparecer. Então, quando foi 22h40 da noite, eu resolvi seguir o meu caminho. Como eu conhecia muito bem os caminhos daquela região,
Eu acabei indo a pé e não vi a hora de chegar no meu destino. Mas em determinada parte do trecho que eu fazia, eu acabei encontrando o caminhão que faria o descarregamento dos frangos em nossa granja. Como meu pai já era um homem de bastante idade e não conseguiria fazer aquele serviço sozinho, eu acabei retornando com o caminhão. Tão logo o caminhão se alinhou com o local do descarregamento, eu e meu pai começamos com o trabalho. Carregamos os frangos da primeira granja e também transferimos as aves mais velhas para as outras duas. Desta forma, a primeira granja ficou vazia e pronta para receber a nova encomenda. Devido ao tempo que passamos trabalhando, não nos demos por conta. O horário já vinha se aproximando das 2 horas da manhã. Então, seguido do término, o caminhão seguiu o seu destino. Eu e meu pai desligamos as luzes das granjas 1, 2 e 3. E seguido disso retornamos para nossa casa. Devido ao cansaço de uma noite bastante cansativa de trabalho, fomos para nossos quartos. Mas bastou alguns minutos depois que eu me deitei para que começasse um alvoroço em uma das granjas. Cheguei até mesmo a pensar que era porque os novos frangos estavam estranhando o ambiente. Mas não demorou muito para ouvir o meu pai me chamando. Ele acreditava que alguma coisa estava errada e deveríamos averiguar o que estava acontecendo. Meu pai sempre foi uma pessoa bastante precavida e, devido ao horário, ele resolveu carregar seu revólver e levar junto. Chegando próximo das granjas, era possível sentir um odor muito forte que chegava ao ponto de arder nossas narinas enquanto respirávamos. Tudo aquilo chamou a nossa atenção. Como as granjas ficavam próximos do chiqueiro dos porcos, pensamos que o odor só poderia ser de lá. E continuamos caminhando até a porta de entrada. Tão logo adentramos, acendimos as luzes e não tinha nada em comum acontecendo. Somente os frangos se encontravam encostados próximo à porta de entrada. Já na segunda granja os animais já estavam bastante agitados, mas aparentemente tudo estava normal. Mas então, quando chegamos na terceira e acendimos as luzes, aos fundos era possível notar que existia um buraco na tela de proteção que circulava toda a granja. E bem próximo à tela que se encontrava arrebentada, havia sangue e tripas espalhadas no chão. Dentro daquele lugar havia ocorrido uma verdadeira chacina. Algumas aves que ainda restavam naquele lugar correram em nossa direção. E a impressão que eu e meu pai tivemos é que as aves tentavam fugir de algo. Não demorou muito para que meu pai acabasse vendo uma mão grande e completamente esquelética. Então, pouco a pouco, eu vi algo que foge à compreensão humana de entrar à granja. De uma única vez, aquela coisa pegou 2 aves que se encontravam mortas ao chão. E conforme caminhava lentamente em nossa direção, ela também esmagava a cabeça das aves com as suas mãos. Aquela criatura parecia tentar nos intimidar. O que vimos durante aquela madrugada era um animal enorme. Sua aparência era a de um grande cão negro. Seus olhos pareciam brilhar em um tom avermelhado. Então aquela criatura infernal passou a nos encarar e também rosnava, parecendo que estava desafiando a nós dois. Apesar de ter o aspecto de um lobo negro, seu corpo parecia conter traços humanos. Outro ponto que acabou diferenciando aquele ser de qualquer outro animal é o fato daquilo caminhar em nossa direção como se fosse uma pessoa. Ou seja, aquilo andava em pé. Pouco a pouco aquele demônio foi se aproximando. Então, tão logo ele ficou a poucos metros à nossa frente, ele acabou se colocando em posição de ataque. E antes que o pior acontecesse, meu pai sacou o seu revólver e disparou contra o animal, o ferindo no braço. Um dos tiros também pegou de raspão em sua cabeça. Eu, por vez, se encontrava completamente paralisado de medo. E com muito custo também saquei a arma. E tão logo disparei e arranquei um pedaço da orelha esquerda do animal. No momento em que ele ser acabou sendo atingido, saiu urrando da granja
e acabou desaparecendo pelo canavial que existia aos fundos da granja. Somente depois de um bom tempo ter se passado, eu e meu pai voltamos para casa. No outro dia, então, logo pela manhã, fomos ver os prejuízos que tivemos. Para o nosso espanto, tão logo entramos na terceira granja, notamos que mais da metade das aves se encontravam mortas. Existiam aves que se encontravam feridas, mas infelizmente teriam que ser sacrificadas. Na verdade, muito pouco se salvou da terceira granja. Com muito custo, eu e meu pai conseguimos reunir tudo e arrumar o lugar. Então, com muito custo, eu e meu pai conseguimos reunir tudo e arrumar todo aquele lugar. Também notei que meu pai parecia carregar um ar de desconfiança em seu semblante. E para minha surpresa, depois de retornarmos para nossa casa, ele acabou perguntando para um de meus irmãos se o filho do vizinho tinha ido ao baile. Meu irmão de imediato acabou respondendo que não. Então meu pai, neste momento, somente passou a mão em seu rosto e pareceu ficar ainda mais preocupado. Devido à perda de muitas aves, meu pai achou melhor irmos até a cidade e fazer uma nova encomenda de frangos. E tão logo chegamos no armazém, enquanto eu olhava algumas ferramentas, meu pai conversava com o dono do estabelecimento. Vocês não vão acreditar no acontecido. O vizinho chegou no armazém com seu filho mais velho. Isso mesmo, o mesmo que acabou falando que iria com nós à festa. O vizinho chegou no armazém com seu filho. O mesmo estava com o braço envolto em uma tipóia. Em sua cabeça havia um corte que precisou levar alguns pontos. E o mais incrível desta situação era a sua orelha. É isso mesmo que vocês imaginaram. Estava faltando um pedaço da orelha esquerda. Então, depois dessas surpresas se revelarem a nós, eu e meu pai subimos na nossa carroça e voltamos para casa. Pelo caminho, meu pai já me orientava a chegar em casa e carregar as armas novamente, pois ficaríamos de tocaia à espera da criatura. E dessa vez, já sabíamos com o que estávamos lidando. Confesso a vocês que para mim era algo completamente sombrio e amedrontador. Mas para meu velho pai, que já era bastante vivido na lida de campo, aquilo não parecia ser nenhuma novidade. Ele falava que aquela criatura se tratava de um lobisomem. Passamos algumas noites acordado à espera daquele maldito cão do inferno, mas ele nunca mais voltou. Então, passado alguns dias, depois de muitas noites acordados, estranhamente nossos vizinhos durante um fim de tarde acabaram indo embora de suas terras. Nunca mais tivemos notícias e nem comentários foram ouvidos sobre a criatura. E também muito menos sobre aquela família que parecia estar tentando esconder um segredo. Cordiais uivos a todos. Boa noite.